Margarida, sua inútil! Gritou Dona Conceição sem saber que estava humilhando a verdadeira dona de tudo. A empregada de 22 anos, que dormia num quartinho de taipa e comia farelo como os porcos, guardava um segredo que ia abalar o sertão inteiro. Quando ela descobriu no sótão proibido da fazenda os documentos que revelavam ser Maria das Graças Medeiros, herdeira de 230 milhões em terras, a vingança que se seguiu foi tão doce quanto o sofrimento havia sido amargo. Agora são vocês que vão saber o que é implorar por migalhas, disse ela, vendo os ex-patrões de joelhos, descobrindo que a escrava que torturaram por 20 anos era dona do império inteiro, incluindo as terras onde eles viviam como simples arrendatários. O galo cantou e Margarida acordou sobressaltada, o coração batendo descompassado que nem quem levou susto. 4 da manhã na fazenda Santa Rosa, e ela já sentia as lágrimas querendo escorrer dos olhos cansados. 14 anos. 14 anos dormindo naquele quartinho imundo, acordando antes do sol nascer, vivendo que nem bicho no curral. A moça de 22 anos se levantou da caminha dura, sentindo as dores nas costas de quem carrega peso demais desde os 8 anos de idade. Vestiu a mesma roupa esfarrapada de sempre, aquela saia remendada com retalhos de cores diferentes e a blusa que já foi branca, mas agora estava mais suja que pano de chão, fedendo a suor e trabalho pesado. Margarida, sua preguiçosa. Se não levantar agora, tu vai dormir sem comer hoje, berrou Dona Conceição da varanda da casa grande. Aquela voz que cortava o coração de Margarida, que nem faca cega. A menina engoliu o choro que queria sair e correu para o quartinho de taipa onde vivia. Se é que aquilo podia ser chamado de viver. 4 paredes encardidas, chão de terra batida que virava lama quando chovia, uma janelinha quebrada que deixava entrar mosquito, frio e chuva. A caminha era um pedaço de madeira com um colchão fino que nem folha seca, cheio de remendos e manchas de lágrimas de tantas noites chorando de solidão. Na parede rachada, grudada com fita velha, tinha uma foto desbotada de uma mulher de sorriso triste, a única coisa que lhe restava de uma vida que não conseguia lembrar. Toda noite antes de dormir, Margarida olhava para aquela foto e sussurrava: "Mãe, por que a senhora me deixou aqui? Por que ninguém nunca vem me buscar?" Do outro lado do terreiro, a casa grande se exibia com seus 12 quartos vazios, sala grande com sofá de couro, varanda ampla onde a família tomava café vendo o nascer do sol. Tudo que Margarida conhecia daquela casa era o chão que ela esfregava todo dia de joelhos, chorando de dor e humilhação. 14 anos. 14 anos limpando, servindo, obedecendo, sempre esperando que um dia sua vida pudesse ser diferente. Margarida, sua inútil, cadê tu? Chas, gritou seu Ronaldo do curral, a voz grossa ecoando que nem trovão. Era um homem grande, barrigão que nem tonel, sempre com chapéu sujo e cara de quem carregava raiva no peito. Tratava Margarida pior que tratava o gado. Pelo menos as vacas ele alimentava direito, porque davam lucro. A moça correu tropeçando, os pés descalços, pisando nas pedras do chão áspero. As solas estavam calejadas de tanto andar descalça, machucadas às vezes, mas ela nunca reclamava porque sabia que ia ser pior. "Ô, sua lerda, tá vendo a hora que é? As vacas estão sofrendo aí e tu dormindo que nem preguiça", vociferou Ronaldo cuspindo no chão. "Vai logo ordenhando e se derramar uma gota de leite, tu fica sem almoço hoje." Margarida sentiu o estômago apertar. Ficar sem almoço significava passar o dia inteiro só com farelo seco, porque jantar mesmo ela raramente via a cor. Pegou o balde enferrujado com as mãos tremendo de cansaço e foi ordenhar. As vacas estavam agitadas. Algumas se mexiam inquietas quando ela se aproximava. Uma delas esbarrou nela, mas Margarida continuou trabalhando em silêncio para não dar motivo de bronca. O leite quentinho caía no balde, enquanto as lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto sujo dela. Era sempre assim, trabalhando e chorando e trabalhando, num ciclo que parecia não ter fim, desde que se entendia por gente. Quando o sol nasceu tingindo o céu de vermelho, já tinha ordenado todas as vacas e correu para a casa grande limpar tudo antes dos patrões acordarem. Esfregou o chão de joelhos até as mãos ficarem doloridas, lustrou cada móvel fino que nunca podia nem sonhar em ter, arrumou as camas com lençóis perfumados, enquanto o cheiro do próprio suor a envergonhava.
A barriga roncava que nem bicho faminto, mas ela sabia que comida só depois que os patrões se servissem, se sobrasse alguma coisa. Na cozinha preparou a mesa dos donos. Ovos frescos, queijo derretendo, tapioca quentinha, frutas doces que faziam a boca dela se encher d'água de vontade. O estômago vazio doía, contraindo de fome, mas ela não podia nem lamber o dedo sujo de queijo. "Margarida!" gritou Dona Conceição, aparecendo que nem furacão, vestida com camisola de seda cara, enquanto Margarida usava trapos. "Tu demora que nem lesma para fazer qualquer coisa, e olha só como deixou essa mesa mal arrumada, sua incompetente." A mulher era alta, magra, cheia de joias nos dedos e pescoço, cabelo pintado de loiro platinado. Olhava para Margarida que nem quem olha para um inseto nojento que apareceu na comida. "Perdão, Dona Conceição, eu..." tentou se explicar Margarida, mas a patroa a repreendeu duramente. "Não me interrompe quando eu tô falando", disse a patroa com voz áspera. "Tu deveria ficar de joelhos agradecendo por ter um cantinho para dormir e um farelo para comer. Tem tanta gente na miséria por aí, e tu aqui reclamando." Margarida segurou o choro que queria explodir, sentindo a humilhação queimar no peito. "Sim, senhora", murmurou baixando a cabeça. Cícero e Joana desceram para a mesa, os filhos mimados que nunca souberam o que era passar necessidade. Cícero, alto e magro, sempre de roupa de marca e ar de superioridade. Joana, uma cópia mais nova e mais cruel da mãe. "Ô empregadinha", debochou Cícero, "o café tá esfriando. Tu quer que eu conte pro meu pai que tu tá sendo relaxada?" "Não, moço Cícero, por favor", implorou Margarida, correndo buscar café quentinho. Sabia que se seu Ronaldo soubesse de qualquer reclamação, seria severamente repreendida. Enquanto a família se banqueteava rindo e conversando, Margarida ficou encostada na parede da cozinha, comendo farelo seco que sobrou da ração das galinhas. Mastigava devagar, tentando fazer durar, porque não sabia quando seria a próxima refeição. Depois foi para o quintal cuidar da horta, único lugar onde conseguia respirar um pouco. Ali, mexendo na terra, via as plantinhas crescerem com o carinho que ela dava. Pelo menos elas não gritavam, não batiam, não humilhavam. Mas até isso os filhos dos patrões conseguiam destruir. Cícero e Joana apareceram correndo, pisoteando as mudinhas que ela plantou com tanto amor. "Por favor, não façam isso", suplicou Margarida, vendo o tomate que cuidou por semanas ser esmagado. "Eu plantei com tanto carinho, e daí?", riu Joana maldosamente, pisando numa muda de alface. "Tu vai fazer o quê? Chorar?" E pisou em mais uma, só para ver as lágrimas escorrerem. Margarida se ajoelhou na terra, juntando os pedacinhos das plantas destruídas, chorando que nem criança. Eram as únicas coisas bonitas da vida dela, e eles destruíam por pura maldade. No fim da tarde, limpando o escritório proibido de seu Ronaldo, encontrou um papel amarelado caído atrás da mesa pesada. Com o coração disparado, leu o nome escrito: Margarida dos Santos Medeiros. As mãos tremeram. Aquele não era seu nome. Ou era? Santos Medeiros. Nunca tinha ouvido falar. Sempre soube que era Margarida Silva, a órfã que os patrões criaram por caridade. Guardou o papel no seio com medo de ser descoberta. Naquela noite, deitada na caminha dura, olhando a foto desbotada, sussurrou chorando: "Mãe, será que a senhora está vendo o que fizeram comigo? Será que eu tenho mesmo uma família em algum lugar?" O vento frio entrou pela janela quebrada, e Margarida chorou até o sono vir, abraçada com a única esperança que lhe restava, que talvez, só talvez, sua vida pudesse ser diferente do que sempre foi. Antes de continuar essa história emocionante, coloque aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Vai ser um prazer dar um coraçãozinho no seu comentário. Agora vamos continuar essa história emocionante. 3 dias se passaram desde que Margarida encontrou aquele papel com o nome Margarida dos Santos Medeiros. E a dúvida não parava de roer o coração dela, que nem cupim em madeira velha. Toda vez que olhava no espelho rachado do quartinho, se perguntava: quem eu sou de verdade? O documento continuava escondido debaixo do colchão fino, embrulhado num pedaço de pano velho. De noite, quando tinha certeza que todo mundo dormia, ela pegava o papel e ficava olhando aquele nome estranho à luz da vela. Santos Medeiros. Por que esse sobrenome mexia tanto com ela? Naquela manhã de quinta-feira, Dona Conceição apareceu na cozinha mais irritada que de costume, batendo os pés no chão de cerâmica. Margarida,
prepara as coisas que vamos para a feira da cidade hoje. Preciso comprar tecido novo para a cortina da sala. E tu vai carregar tudo para mim, ordenou a patroa, ajeitando o cabelo loiro platinado no espelho. O coração de Margarida bateu mais forte. A feira talvez fosse a chance que ela precisava para descobrir alguma coisa sobre sua origem. Sempre que ia na cidade, ficava prestando atenção nos rostos das pessoas, se perguntando se alguma delas conhecia sua história verdadeira. Sim, Dona Conceição, respondeu Margarida, tentando esconder a ansiedade na voz. Que horas nós vamos? Logo depois do almoço. E não me venha com essa cara de alegria não que tu não vai passear. É trabalho, ouviu bem? Disse a patroa, pegando uma fatia de queijo da mesa. Margarida passou a manhã limpando a casa e preparando as coisas para os patrões, mas a cabeça dela estava longe, pensando em 1000 possibilidades. Será que alguém na feira ia reconhecer ela? Será que tinha algum parente por lá que ela nunca soube que existia? Depois do almoço, subiram na caminhonete velha de seu Ronaldo. Margarida ia no banco de trás, olhando a paisagem seca do sertão passar pela janela. As casas pequenas, os pés de mandacaru, o gado magro pastando, tudo igual. Mas ela sentia que algo importante ia acontecer naquele dia. A feira da cidade estava movimentada que nem formigueiro mexido. Gente vendendo de tudo. Frutas, verduras, tecidos, panelas, remédios caseiros. O cheiro de comida fritando misturado com poeira subia no ar quente da tarde. Dona Conceição foi direto para a barraca de tecidos e Margarida ficou ali perto, carregando as sacolas. Mas os olhos dela não paravam quietos, procurando alguma coisa ou alguém que pudesse ajudar a resolver o mistério do documento. Foi quando viu, 2 barracas para frente, um homem de cabelos grisalhos vendendo objetos antigos. Tinha um jeito diferente dos outros comerciantes, mais educado, e alguma coisa nele chamou a atenção de Margarida. Ela se aproximou devagar, fingindo que estava olhando as mercadorias. Boa tarde, moça, disse o homem com voz gentil. Procura alguma coisa em especial? Só tô olhando seu... Começou Margarida, mas parou no meio da frase quando viu uma plaquinha pequena na barraca. João Medeiros, Antiguidades. O coração dela quase parou. Medeiros, igual ao sobrenome do documento. Seu João? Os perguntou ela com voz trêmula. O senhor é João Medeiros? O homem olhou para ela com mais atenção, franzindo a testa como se estivesse vendo alguma coisa familiar. Sou sim, minha filha. Por que pergunta? Disse ele, se aproximando um pouco. Você me lembra alguém que eu conhecia há muito tempo. Margarida sentiu um frio na barriga. Será que ele conhecia sua família verdadeira? Seu João, eu preciso falar com o senhor sobre uma coisa importante, sussurrou ela, olhando para trás para ter certeza que Dona Conceição não estava vendo. Tem a ver com o sobrenome Medeiros. Os olhos do homem se arregalaram e ele ficou pálido que nem papel. Meu Deus do céu, murmurou ele, olhando fixo para o rosto de Margarida. Como é seu nome, menina? Margarida, respondeu ela, o coração batendo que nem tambor. Sempre me disseram que era Margarida Silva, mas eu encontrei um papel com outro nome. Margarida dos Santos Medeiros, completou João, e a voz dele saiu como um sussurro de quem viu assombração. As pernas de Margarida bambearam. Como ele sabia? Como o senhor sabe? Gaguejou ela, segurando na banca para não cair. João olhou em volta, viu que tinha gente demais por perto e fez sinal para ela se aproximar mais. Menina, eu preciso te contar uma história que vai mudar sua vida para sempre, disse ele baixinho. Mas aqui não é lugar. Você tem marca de nascença em forma de estrela no ombro direito? Margarida quase desmaiou. Como ele sabia daquela marca que ninguém nunca viu escondida debaixo da roupa? Tenho... Como o senhor... Começou ela, mas foi interrompida pela voz esganiçada de Dona Conceição. Margarida, cadê tu, menina? Vem cá carregar essas sacolas. Vai, sussurrou João rapidamente, enfiando um papelzinho na mão dela. Lê isso quando estiver sozinha. E se quiser saber a verdade sobre quem você é, volta aqui na próxima feira. Sozinha. Margarida guardou o papel no bolso e correu para Dona Conceição, o coração batendo descompassado. Durante todo o resto da tarde, mal conseguiu prestar atenção no que a patroa falava. A cabeça dela estava girando com 1000 perguntas. No caminho de volta para a fazenda, fingiu que estava dormindo no banco de trás para não ter que conversar. Só queria chegar em casa para ler o bilhete do João.
Chegando na fazenda, quando a noite caiu e todo mundo foi dormir, Margarida acendeu a vela no quartinho e, com as mãos tremendo, abriu o papelzinho. Margarida, você é filha de Antônio Medeiros, meu irmão, que morreu há 2 anos procurando por você. Você foi roubada quando tinha 3 anos. Sua verdadeira família tem fazendas e muito dinheiro. Se quiser saber toda a verdade, me procure. Você não é órfã. Você é herdeira. As lágrimas começaram a escorrer que nem chuva. Margarida olhou para a foto desbotada da mulher na parede e, pela primeira vez na vida, soube que aquela mulher era mesmo sua mãe. Mãe, sussurrou chorando, eu sempre soube que a senhora estava viva em algum lugar e agora eu vou descobrir toda a verdade. Lá fora, o vento balançava as folhas do pé de juazeiro, como se a própria natureza tivesse sentido que a vida de Margarida ia mudar para sempre. Mas ela não sabia que na casa grande, Dona Conceição estava acordada na cama, pensando na conversa que viu de longe na feira. E um medo terrível começava a apertar o coração da patroa, porque ela sabia exatamente quem era Margarida dos Santos Medeiros. Uma semana se passou desde a conversa com João Medeiros na feira, e Margarida não conseguia tirar as palavras dele da cabeça. Você é herdeira, ecoava nos ouvidos dela dia e noite. Mas como descobrir a verdade completa se só podia voltar à feira no mês que vem? Naquela manhã de sexta-feira, o céu amanheceu carregado de nuvens escuras que prometiam tempestade. O vento soprava forte, levantando a poeira do terreiro e fazendo as folhas do juazeiro dançarem que nem loucos. Margarida, gritou Dona Conceição da varanda, segurando a saia para não voar. Vai logo recolher as roupas do varal antes que comece a chover. A moça correu para o quintal, tirando lençóis e toalhas que tremulavam no vento. O céu ficava cada vez mais escuro, e ela sentia no ar aquele cheiro de terra molhada que vem antes da chuva forte. Quando acabou de recolher tudo, as primeiras gotas começaram a cair. Em poucos minutos, virou um temporal dos brabos com chuva grossa batendo no telhado de zinco e raios cortando o céu que nem facadas de luz. Eita, que temporal desgraçado! Reclamou o seu Ronaldo, fechando as janelas da casa grande. Margarida, pega uns baldes e vai ver se não está entrando água em algum lugar da casa. A moça pegou os baldes e começou a percorrer a casa, verificando cada cômodo. Na sala, na cozinha, nos quartos, tudo parecia normal. Mas quando chegou no corredor dos fundos, viu uma poça d'água se formando no chão. Olhou para cima e viu que a água estava pingando do teto bem na parte que ficava embaixo do sótão da casa. Nunca tinha subido lá em cima. Era lugar proibido, onde os patrões guardavam coisas velhas que ninguém podia mexer. Dona Conceição, chamou Margarida correndo para a sala. Tá vazando água do sótão. A patroa ficou irritada olhando o temporal lá fora. Droga, deve ter levantado alguma telha. Vai lá em cima e põe uns baldes para parar a água, mas cuidado para não mexer em nada. Margarida pegou uma escada velha e subiu para o sótão pela primeira vez na vida. O lugar era escuro, empoeirado, cheio de caixas e móveis velhos cobertos por lençóis. O cheiro de mofo era forte e a chuva batia no telhado fazendo um barulho ensurdecedor. Colocou os baldes embaixo dos pingos e ficou olhando ao redor, curiosa. Tinha tanta coisa ali. Baús antigos, quadros empoeirados, pilhas de livros amarelados pelo tempo. Foi quando viu, num canto mais escondido, um baú de madeira escura que parecia diferente dos outros. Alguma coisa nele chamou a atenção dela, como se tivesse um ímã puxando seu coração. Olhou para a escada, ouviu as vozes dos patrões lá embaixo conversando sobre o temporal e tomou coragem. Se aproximou do baú devagar, as mãos tremendo de nervoso. A tampa estava meio emperrada, mas conseguiu abrir. Dentro tinha papéis velhos, fotografias amareladas e cartas. Muitas cartas amarradas com fita azul desbotada. Pegou a primeira carta que viu e quase desmaiou quando leu o nome no envelope. Maria das Graças Medeiros. O coração dela disparou que nem cavalo assombrado. Maria das Graças. Era outro nome, mas Medeiros estava lá de novo. E alguma coisa dentro dela reconhecia aquele nome, como se fosse dela mesmo. Com as mãos tremendo, abriu a carta. A letra era caprichada, de alguém que sabia escrever bem. Minha querida Maria das Graças, papai continua procurando por você todos os dias. Já faz 2 anos que você sumiu, mas eu sei que está viva em algum lugar. Contratei mais detetives para vasculhar todo o sertão. Não vou desistir nunca.
Seu pai que te ama, Antônio Medeiros. As lágrimas começaram a escorrer sem parar. Antônio Medeiros, o mesmo nome que João tinha falado. Pegou outra carta, depois outra, todas falando da busca desesperada de um pai pela filha perdida. Mexeu mais no baú e encontrou fotografias. Uma delas fez o coração dela parar. Um bebezinho no colo de um homem alto, de chapéu, com olhos bondosos. O bebê era igualzinho a ela quando olhava no espelho. O mesmo nariz, a mesma boca, os mesmos olhos. No verso da foto estava escrito: Maria das Graças, 2 anos, com papai Antônio, Fazenda Esperança, 2003. Sussurrou Margarida, meu Deus, a voz saindo como um sopro. Essa bebê sou eu. Continuou mexendo e encontrou documentos oficiais. Certidão de nascimento em nome de Maria das Graças Medeiros, nascida em 15 de março de 2003, no município de Caruaru. A mesma data de nascimento que sempre soube ser sua. Mas o documento mais impressionante veio por último. Uma carta diferente, com letra mais trêmula, como de alguém doente. Para quem encontrar estas cartas, meu nome é Antônio Medeiros e estou morrendo de desgosto. Há 2 anos minha filha Maria das Graças desapareceu quando tinha apenas 3 anos. Gastei toda a minha fortuna procurando por ela, mas nunca consegui encontrar. Se alguém souber de uma menina com marca de nascença, em forma de estrela no ombro direito, por favor me procurem. Ela é minha única família, herdeira de todas as minhas terras que se espalham por 3 estados. Se eu morrer antes de achá-la, que Deus permita que um dia ela descubra quem é de verdade. Margarida tocou instintivamente o ombro direito, onde tinha exatamente aquela marca que ninguém sabia que existia. As lágrimas caíam que nem chuva nos papéis velhos. Pegou a última carta do maço, datada de apenas 2 anos atrás. Esta é minha carta final. Os médicos disseram que não tenho mais muito tempo. Maria das Graças, minha filha do coração, se você um dia ler isso, saiba que papai nunca parou de te amar. Deixei um testamento com o advogado Dr. Benedito Carvalho, em Caruaru, determinando que todas as minhas propriedades sejam suas. A Fazenda Esperança, a Fazenda Boa Vista, as terras de Petrolina, tudo é seu por direito. Procure pelo Dr. Benedito e conte a ele sobre a marca de estrela. Ele vai saber que você é minha filha verdadeira. Te amo para sempre. Seu pai, Antônio. O mundo de Margarida desabou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Ela não era órfã abandonada. Era filha de um fazendeiro rico que morreu de saudade procurando por ela. Tinha família, tinha nome verdadeiro, tinha herança. Mas como esses documentos tinham parado no sótão da casa de Dona Conceição? A resposta veio numa carta menor, no fundo do baú, com a letra que ela conhecia bem. Conceição, você cumpriu sua parte do acordo. A menina nunca vai descobrir quem é de verdade. Antônio Medeiros morreu sem saber que a filha dele estava aqui o tempo todo. Guarde estes papéis bem escondidos. O dinheiro que você recebeu por todos esses anos foi bem pago. Coronel Inácio Barros. A verdade caiu como um raio. Dona Conceição sabia quem ela era desde sempre. Recebeu dinheiro do Coronel Inácio para esconder sua identidade e manter ela como empregada. Margarida! Gritou a voz de Conceição lá de baixo. Que demora é essa aí em cima? A moça rapidamente guardou algumas cartas e fotos dentro da blusa, fechou o baú e desceu a escada correndo, o coração batendo descompassado. Os baldes estão lá, Dona Conceição, disse ela, tentando disfarçar a voz trêmula. A chuva tá diminuindo. Conceição olhou para ela com desconfiança. Tu tá com cara estranha, não mexeu em nada lá em cima, né? Não, senhora, só coloquei os baldes, mentiu Margarida, sentindo os documentos quentes contra o peito. Naquela noite, no quartinho de taipa, à luz da vela, Margarida olhou mais uma vez para todos os papéis. Agora sabia a verdade. Era Maria das Graças Medeiros, filha de Antônio Medeiros, herdeira de um império de terras. E também sabia que Dona Conceição e o Coronel Inácio tinham roubado não só sua infância, mas toda a sua vida. Olhando para a foto desbotada na parede, que agora sabia ser realmente sua mãe, sussurrou com determinação. Pai, mãe, eu descobri quem sou, e agora vou buscar o que é meu por direito. Lá fora, o temporal tinha passado, mas uma tempestade muito maior estava só começando na vida de Maria das Graças Medeiros. 3 dias se passaram desde a descoberta no sótão, e Margarida mal conseguia dormir ou comer.
Os documentos continuavam escondidos debaixo do colchão, mas ela sabia que guardar segredo não ia adiantar de nada. Precisava confirmar se tudo aquilo era verdade mesmo, ou se estava ficando maluca de tanto sofrimento. Na carta do pai, estava escrito o nome do advogado, Dr. Benedito Carvalho, em Caruaru. Mas como chegar lá sem levantar suspeita? A cidade ficava a 2 horas de ônibus, e ela nunca tinha saído da fazenda sozinha. Naquela manhã de segunda-feira, Dona Conceição anunciou que ia visitar a comadre doente em Garanhuns, e só voltaria no dia seguinte. Margarida, tu fica aqui cuidando da casa. Se Ronaldo ou os meninos precisarem de alguma coisa, tu faz. E ai de ti se eu voltar e encontrar alguma coisa fora do lugar, ordenou a patroa, arrumando a mala. Era a chance que Margarida precisava. Assim que a caminhonete de Conceição sumiu na estrada, ela correu para o quartinho e pegou os documentos. Guardou tudo numa sacola velha junto com o pouco dinheiro que tinha conseguido economizar. 15 reais que achava escondido aqui e ali quando fazia limpeza. Seu Ronaldo estava na roça com Cícero e Joana tinha ido para a casa da amiga. A fazenda estava quieta que nem cemitério abandonado. Margarida saiu escondida pelos fundos, pegou a estrada de terra e caminhou 2 horas até chegar na rodovia onde passava o ônibus para Caruaru. O sol estava quente que nem forno e ela chegou suada e empoeirada no ponto. Quando o ônibus apareceu na poeira da estrada, o coração dela quase saiu pela boca. Nunca tinha andado de ônibus sozinha, e a cidade grande sempre pareceu um mundo impossível para uma menina de fazenda. Durante a viagem ficou olhando pela janela as casas, as plantações, as pessoas que subiam e desciam. Cada quilômetro que passava sentia que estava se afastando de uma vida de mentira e se aproximando da verdade. Chegando em Caruaru, a confusão da cidade a deixou tonta. Carros, motos, gente para todo lado, buzinas, barulho. Perguntou para um senhor na rua onde ficava o escritório do Dr. Benedito Carvalho e ele apontou para um prédio grande no centro. Ali, menina, no 3º andar. Mas tu tem hora marcada? Esse doutor é muito importante, não atende qualquer um, não. O coração de Margarida apertou. E se o advogado não quisesse receber ela? E se achasse que era maluca ou mentirosa? Subiu as escadas do prédio com as pernas bambas, cada degrau pesando que nem chumbo. No 3º andar achou uma porta com placa dourada. Dr. Benedito Carvalho, advogado. Respirou fundo e bateu na porta. Entre, disse uma voz de homem lá de dentro. O escritório era elegante, cheio de livros e papéis, com um homem de uns 60 anos sentado atrás de uma mesa grande. Ele tinha cabelos grisalhos, óculos e cara de quem estudou muito na vida. Pois não, senhorita, disse ele, olhando para ela com curiosidade. Em que posso ajudá-la? Margarida ficou parada na porta, tremendo que nem folha no vento. Como explicar uma história que parecia coisa de novela? Doutor, eu vim falar sobre o senhor Antônio Medeiros, gaguejou ela, a voz saindo fraca. O doutor Benedito arregalou os olhos e se levantou da cadeira de repente. Antônio Medeiros? Meu Deus, faz 2 anos que ele morreu. O que a senhorita tem a ver com isso? Eu acho que sou a filha dele, sussurrou Margarida, e as lágrimas começaram a escorrer. Aqui desapareceu quando era pequena. O advogado ficou pálido que nem parede caiada. Tirou os óculos, limpou, colocou de volta como se não tivesse visto direito. A senhorita está falando de Maria das Graças? Mas isso é impossível. Procuramos por ela durante anos, gastamos uma fortuna com detetives. Margarida tirou os documentos da sacola com as mãos tremendo e colocou em cima da mesa. Encontrei isso escondido no sótão da casa onde eu moro. Tem cartas do meu pai, digo, do senhor Antônio, e minha certidão de nascimento. O doutor Benedito pegou os papéis e começou a ler, cada linha fazendo ele ficar mais assombrado. Quando chegou na carta final de Antônio, os olhos dele se encheram de lágrimas. Meu Deus do céu! Essas são as cartas que Antônio escrevia todo mês, esperando que um dia chegassem nas mãos da filha. Mas como elas foram parar com a senhorita? Doutor, tem mais uma coisa, disse Margarida, tirando a blusa e mostrando o ombro direito, onde tinha a marca de nascença em formato de estrela. O senhor disse que ia reconhecer a filha do senhor Antônio por causa disso. O advogado quase desmaiou. Ficou olhando fixo para a marca, depois para o rosto de Margarida, depois de volta para a marca. Não é possível, não é possível, repetia ele, andando de um lado para o outro. A senhorita é igualzinha ao Antônio quando era novo. Os mesmos olhos,
O mesmo jeito? Então é verdade? Eu sou mesmo filha dele? Menina, se a senhorita for mesmo Maria das Graças, é dona de uma fortuna de mais de 200 milhões de reais. Fazendas, terras, gado, investimentos. Antônio deixou tudo para a filha dele. Margarida sentiu o mundo girar. 200 milhões. Era um dinheiro que nem conseguia imaginar. Mas como posso provar que sou eu mesma? Vamos fazer um exame de sangue. Tenho aqui uma amostra do DNA do Antônio que ele deixou justamente para isso. Se bater, não vai ter dúvida. Foram para o laboratório ali perto e Margarida deu sangue tremendo de nervoso. O resultado ia ficar pronto só no dia seguinte. Mas o Dr. Benedito já estava quase convencido. Menina, me conta uma coisa. Onde a senhorita morava todos esses anos? Na Fazenda Santa Rosa com a família de seu Ronaldo e Dona Conceição. Eles sempre disseram que me criaram por caridade, que eu era órfã. O rosto do advogado mudou, ficando sério que nem juiz. Ronaldo e Conceição da Fazenda Santa Rosa, mas eles receberam dinheiro durante anos para cuidar de uma menina. Antônio mandava uma fortuna todo mês para a educação e bem-estar da possível filha. Como assim? Perguntou Margarida confusa. Quando Maria das Graças desapareceu, Antônio espalhou dinheiro por todo o sertão, pagando famílias para cuidar bem de qualquer menina da idade dela, caso fosse a filha. A família de Ronaldo recebia 5 mil reais por mês há quase 20 anos. O sangue de Margarida gelou. 5 mil reais por mês durante 20 anos, e ela vivia que nem escrava, comendo farofa seca e dormindo num quartinho de taipa. Eles receberam quase 1 milhão de reais para me criar bem e me fizeram de empregada? Perguntou ela, a voz tremendo de raiva. Pior ainda, disse o Dr. Benedito mexendo em uns papéis antigos. Olha só isso aqui. Tenho aqui um relatório de investigação. Dona Conceição não era só uma fazendeira qualquer. Ela era parteira aqui na região e... O advogado parou de falar, ficando pálido. E o que, doutor? Conceição Ferreira da Silva. Ela era parteira da família Medeiros. Foi ela que fez o parto da Maria das Graças. E logo depois, a menina desapareceu. A verdade começou a se formar na cabeça de Margarida, como quebra-cabeça se montando. O senhor está dizendo que ela pode ter participado do sequestro desde o começo. E pelos documentos que tenho aqui, foi contratada pelo coronel Inácio Barros, maior rival do seu pai. Inácio queria as terras dos Medeiros há décadas. Margarida sentou na cadeira, tonta de tanta revelação. Conceição não só sabia quem ela era, como tinha ajudado a roubar ela do pai quando era bebê. E ainda por cima, recebeu rios de dinheiro para cuidar bem dela, mas manteve como escrava. Doutor, o que eu faço agora? Primeiro esperamos o resultado do exame. Se confirmar que a senhorita é Maria das Graças, e eu tenho certeza que é, vamos tomar providências legais. Essa gente vai pagar por tudo que fez. E se eles descobrirem que eu vim aqui? A senhorita volta para a fazenda e age como se nada tivesse acontecido. Amanhã eu ligo para o senhor João Medeiros, irmão do Antônio, e nós vamos buscar a senhorita oficialmente. No ônibus de volta, Margarida chorava em silêncio. Não de tristeza, mas de uma mistura de alívio e revolta. Finalmente sabia a verdade. Tinha família, tinha nome, tinha herança. Mas também descobriu que as pessoas que ela chamava de patrões, na verdade eram ladrões cruéis, que roubaram não só sua infância, mas toda a sua vida. Chegando na fazenda ao anoitecer, fingiu que tinha passado o dia limpando e cozinhando. Ninguém desconfiou de nada. Naquela noite, deitada no quartinho de taipa pela última vez como Margarida Silva, ela olhou para a foto da mãe e sussurrou: Mãe, papai, amanhã eu vou deixar de ser empregada e vou virar dona de tudo isso. E esses danados vão pagar por cada lágrima que me fizeram derramar. Lá fora, uma coruja piou no escuro, como se até a natureza soubesse que uma grande mudança estava chegando na vida de Maria das Graças Medeiros. Na manhã seguinte, Margarida acordou com o coração batendo que nem tambor de festa junina. Hoje ia saber se o exame de sangue confirmava o que o coração dela já sabia, que era mesmo Maria das Graças Medeiros, filha de Antônio. Às 9 horas da manhã, o telefone tocou na casa grande. Era o Dr. Benedito. Alô, Fazenda Santa Rosa, disse a voz dele na linha. Dona Conceição atendeu e Margarida ficou na cozinha, fingindo lavar louça, mas prestando atenção em cada palavra. Aqui é o Dr. Benedito Carvalho, advogado. Preciso falar urgente com a senhorita Margarida Silva sobre um assunto de herança.
Conceição ficou branca que nem cal de parede. Herança? Que herança? Essa menina não tem família nenhuma. Senhora, pelo contrário. O exame de DNA confirmou. Ela é Maria das Graças Medeiros, filha do finado Antônio Medeiros. Sou obrigado a informar que ela acaba de se tornar uma das mulheres mais ricas do sertão. O telefone caiu da mão de Conceição e ela desabou numa cadeira, o rosto descendo que nem chuva de pedra. Margarida, chamou ela com voz fraca. Vem cá, tem um doutor querendo falar contigo. Margarida se aproximou tremendo, pegou o telefone e ouviu a voz amiga do doutor Benedito. Maria das Graças, o exame confirmou tudo. A senhorita é oficialmente a herdeira universal de Antônio Medeiros. Já estou a caminho da fazenda com toda a documentação. 2 horas depois, 3 carros chegaram na fazenda Santa Rosa, levantando uma nuvem de poeira. Do primeiro carro desceu o doutor Benedito com uma pasta cheia de papéis. Do segundo, saiu um homem de uns 50 anos, alto e elegante. Era João Medeiros, tio de Margarida. Do terceiro, desceram 2 policiais e um oficial de justiça. Dona Conceição, seu Ronaldo, Cícero e Joana ficaram parados no terreiro, mudos que nem estátuas de sal. Boa tarde, disse o doutor Benedito tirando os óculos. Venho comunicar oficialmente que a senhorita Margarida Silva é na verdade Maria das Graças Medeiros, filha do finado Antônio Medeiros, e acaba de tomar posse de uma herança avaliada em 230 milhões de reais. Seu Ronaldo quase desmaiou. Cícero e Joana se entreolharam assombrados. Mas foi Conceição quem reagiu pior, começando a chorar que nem criança. Não é possível, não é possível, repetia ela balançando a cabeça. João Medeiros se aproximou de Margarida com lágrimas nos olhos. Minha sobrinha, minha querida sobrinha, depois de tantos anos, ele a abraçou forte e Margarida sentiu pela primeira vez na vida o carinho de uma família verdadeira. Tio João, sussurrou ela emocionada. Sim, minha filha, sou irmão do seu pai. Procuramos por você durante 20 anos. Antônio morreu de desgosto, mas nunca perdeu a esperança de te encontrar. O doutor Benedito abriu a pasta e mostrou um mapa imenso. Maria das Graças, deixa eu te mostrar o tamanho da sua herança. Seu pai deixou para você a Fazenda Esperança, com 12.000 hectares, a Fazenda Boa Vista, com 8.000 hectares, as terras de Petrolina, com 15.000 hectares, propriedades em Caruaru, Garanhuns e Serra Talhada. E mais, ele fez uma pausa dramática, olhando direto para seu Ronaldo. A fazenda Santa Rosa, onde vocês moram, também pertence a ela. Sempre pertenceu aos Medeiros. Vocês são apenas arrendatários que devem 3 anos de aluguel. Ronaldo ficou verde que nem folha de bananeira. Como assim? Essa fazenda é minha? Negativo, disse o oficial de justiça, mostrando os documentos. Esta propriedade pertence ao espólio de Antônio Medeiros e agora é da senhorita Maria das Graças. Vocês têm uma dívida de 300 mil reais em aluguéis atrasados. Margarida olhou ao redor, vendo a terra que sempre achou que pertencia aos patrões. Na verdade, era dela. Sempre foi dela. Tem mais, continuou o doutor Benedito. Seu pai era dono do Banco Rural do Sertão. Isso significa que todos os empréstimos e financiamentos que a família Silva fez estão em nome dos Medeiros. E eles estão devendo, deixa eu ver aqui, 700 mil reais. A família Silva ficou em choque total. Deviam mais de 1 milhão de reais para a própria Margarida. Doutor, disse Margarida com voz firme, eu quero saber tudo sobre como meu pai me procurou. Tudo mesmo. João Medeiros suspirou fundo. Minha filha, seu pai virou o sertão de cabeça para baixo procurando por você. Contratou detetives, investigadores, ofereceu recompensas de milhões para quem trouxesse informação sua. Ele chegou perto de descobrir? Muitas vezes. Antônio percorreu fazenda por fazenda, povoado por povoado. Chegou a vir aqui na fazenda Santa Rosa 3 vezes, mas essa gente... Ele olhou com raiva para Conceição. Sempre dizia que não conhecia nenhuma menina com as características que ele descrevia. Conceição baixou a cabeça, tremendo de medo. Meu pai chegou aqui e eles mentiram na cara dele? Perguntou Margarida, sentindo a raiva crescer no peito. Pior que isso, disse o doutor Benedito, tirando uma pasta vermelha. Tenho aqui os recibos. Conceição Silva recebeu 5 mil reais por mês durante 19 anos para cuidar adequadamente de qualquer menina que pudesse ser Maria das Graças. No total, 1.140.000 reais.
E eu dormindo num quartinho de taipa, comendo farelo, murmurou Margarida, as lágrimas escorrendo. Tem uma coisa que vai te emocionar muito, disse João Medeiros, tirando um gravador pequeno da bolsa. Seu pai gravava mensagens para você nos últimos anos de vida. Queria que, se um dia você aparecesse, pudesse ouvir a voz dele. Ele apertou o play, e a voz de um homem cansado, mas cheio de amor, ecoou no terreiro. Maria das Graças, minha filha querida, hoje faz 18 anos que você sumiu. Eu sei que está viva em algum lugar, sei no coração de pai. Construí tudo isso pensando em você. Cada fazenda, cada hectare de terra, cada cabeça de gado, tudo para você comandar quando voltasse para casa. Perdoa seu pai velho por não ter conseguido te proteger. Perdoa por não ter te encontrado ainda. Mas eu nunca vou desistir, minha filha. Nunca. Margarida chorou que nem chuva de verão, sentindo a voz do pai que nunca conheceu, mas que a amou mais que tudo no mundo. Tem mais gravações, disse João, emocionado. Ele gravou uma por semana durante 5 anos. Outra gravação. Filha, sonho todos os dias com o momento que você vai pisar de novo na Fazenda Esperança. Sonho em te ensinar a andar a cavalo, te mostrar os campos de girassol que plantei para você. Sonho em ver você comandando tudo isso, cuidando dos trabalhadores, sendo a mulher forte que sei que você é. Doutor, disse Margarida, enxugando as lágrimas, quantas pessoas trabalham nas fazendas do meu pai? 2.300 famílias dependem diretamente das terras dos Medeiros. Você não herdou só riqueza, Maria das Graças. Herdou responsabilidade pelo sustento de quase 10.000 pessoas. A dimensão do que acabara de descobrir caiu como um peso nos ombros de Margarida. Não era só questão de dinheiro, era questão de justiça, de responsabilidade, de honrar a memória do pai que morreu procurando por ela. E agora? Perguntou ela. Agora você decide o que fazer com as pessoas que roubaram sua vida, disse o Dr. Benedito, olhando sério para a família Silva. Tem provas suficientes para mandar eles todos para a cadeia por sequestro, apropriação indébita e falsidade ideológica. Margarida olhou para Conceição, que chorava de joelhos no chão. Olhou para Ronaldo, Cícero e Joana, todos tremendo de medo. Durante 20 anos, essas pessoas controlaram sua vida, humilharam ela, fizeram ela se sentir menos que gente. Receberam uma fortuna para cuidar bem dela e mantiveram como escrava. Eu preciso de um tempo para decidir, disse ela finalmente. Mas uma coisa eu sei, a partir de hoje, as coisas vão ser muito diferentes aqui na Fazenda Santa Rosa. João Medeiros sorriu orgulhoso. Você tem o mesmo coração do seu pai, Maria das Graças, firme mas pensativa. Ele ficaria orgulhoso da mulher que você se tornou. Naquela tarde, enquanto a família Silva recolhia seus pertences para se mudar para o quartinho dos fundos, afinal, agora eram eles os empregados, Margarida subiu no alto da casa grande e olhou para as terras que sempre foram suas. O sol se punha no horizonte, pintando o céu de dourado, e ela sussurrou para o vento. Pai, eu prometo que vou cuidar bem de tudo que o Senhor construiu para mim, e vou fazer justiça. Do jeito certo, mas vou fazer. A menina que acordara como empregada tinha adormecido como dona de um império, mas a verdadeira transformação estava só começando. Na manhã seguinte, Maria das Graças acordou pela primeira vez no quarto principal da casa grande. O mesmo quarto que sempre limpou de joelhos. Agora era dela por direito. Olhou pela janela grande e viu a família Silva carregando trouxas para se mudar para o quartinho dos fundos, onde ela viveu por tanto tempo. A ironia cortava o coração. Agora eram eles que iam conhecer o chão de terra batida, a janela quebrada, o colchão fino. E ela quem ia dormir na cama macia com lençóis cheirosos e travesseiros fofos. Tio João bateu na porta. Maria das Graças trouxe roupas novas para você. Não convém que a herdeira dos Medeiros ande vestida com farrapos. Ela olhou para o vestido simples, mas elegante, sapatos de couro legítimo, e por um momento sentiu vergonha. Durante 20 anos, usou trapos remendados, e agora tinha direito ao que havia de melhor. Tio, eu não sei se mereço tudo isso. Minha filha, disse João com carinho, seu pai construiu esse império pensando em você. Cada centavo, cada hectare de terra foi pensado na filha que ele amava mais que a própria vida. Você não só merece, como tem obrigação de honrar a memória dele. Uma hora depois, Maria das Graças desceu a escada da casa grande vestida como nunca esteve na vida. O cabelo penteado,
roupas finas, postura ereta. Não era mais a Margarida submissa. Era Maria das Graças Medeiros, dona de um império. Lá fora, no terreiro, a família Silva esperava de cabeça baixa. Dr. Benedito estava com mais papéis na mão e 2 novos homens de terno tinham chegado. Eram investigadores particulares contratados pelo advogado. "Bom dia", disse Maria das Graças, a voz firme ecoando no silêncio. "Espero que tenham passado bem a primeira noite no quartinho dos fundos. É confortável, não é?" Conceição levantou a cabeça, os olhos vermelhos de tanto chorar. Quando viu Maria das Graças vestida como senhora, as pernas dela bambaram. "Não, não é possível", murmurou ela. "Tu não pode ser, não pode ser." "Sou sim, Conceição. Sou Maria das Graças Medeiros, filha de Antônio Medeiros. E agora é senhora para você", disse ela, cada palavra cortando como lâmina afiada. Ronaldo tentou se aproximar com cara de quem ia negar tudo. "Menina, eu não sei de onde tu tirou essas ideias malucas, mas..." "Senhor Ronaldo", interrompeu o Dr. Benedito, mostrando uma pasta cheia de papéis. "O senhor quer negar que recebeu R$5.000 por mês durante 19 anos para cuidar adequadamente de Maria das Graças?" Eu... "Aqui estão todos os comprovantes de depósito", continuou o advogado. R$1.140.000 destinados à educação, alimentação e bem-estar dela. "Onde está esse dinheiro, senhor Ronaldo?" O homem ficou mudo, que nem peixe fora d'água. "E tem mais", disse um dos investigadores abrindo outra pasta. "Descobrimos que a senhora Conceição Silva era registrada como parteira oficial da família Medeiros em 2003. Foi ela quem fez o parto de Maria das Graças." Conceição desmaiou no chão de terra, que nem saco de farinha que arrebenta. "Joguem água nela", ordenou Maria das Graças friamente. "Quero que esteja acordada para ouvir tudo." Cícero correu buscar água, as mãos tremendo. Quando voltou e jogou na mãe, ela acordou assombrada. "Dona Conceição", disse Maria das Graças, se agachando perto dela, "vou te contar uma história. A história de uma parteira que ajudou a sequestrar a filha do patrão para agradar o coronel Inácio Barros." Eu não sei do que tu tá falando." "Não? Então deixa eu refrescar sua memória", disse o segundo investigador, tirando documentos de uma pasta. "Temos aqui registros bancários provando que o coronel Inácio pagou R$200.000 para a senhora em 2003, logo depois do desaparecimento de Maria das Graças." Conceição começou a chorar que nem criança castigada. "E não para por aí", continuou Maria das Graças, a voz ganhando força. "Vocês receberam dinheiro para me criar bem, me educar, me tratar como filha, mas me fizeram de escrava, me humilharam todos os dias, me fizeram dormir no chão como cachorro." "Por favor", soluçou Conceição, "eu posso explicar." "Explicar o quê? Como vocês riram quando eu chorei de fome? Como me bateram quando quebrei um prato? Como pisaram na comida que eu plantava só para me ver sofrer?" Cícero e Joana se aproximaram de joelhos, as lágrimas escorrendo. "Margarida, digo Maria das Graças", gaguejou Cícero. "Perdoa a gente, pelo amor de Deus, a gente não sabia." "Não sabiam?" explodiu ela. "Vocês sabiam que eu era diferente, sabiam que eu tinha educação, que falava direito, que sabia ler e escrever naturalmente, mas preferiram me humilhar." Joana chorava desesperada. "Nós vamos embora, vamos sair das suas terras. Por favor, não manda a gente para cadeia. Cadeia é pouco para vocês", disse Maria das Graças, olhando para cada um. "Vocês roubaram minha infância, minha adolescência, minha família. Fizeram meu pai morrer de desgosto procurando por mim." Dr. Benedito se aproximou com outra revelação. "Maria das Graças, encontramos algo interessante no quarto da Conceição. Mostre a ela, investigador." O homem tirou um caderno velho da pasta. Dona Conceição mantinha um diário detalhado de todos os maus-tratos que impunha à senhora. Cada humilhação, cada castigo, cada momento de sofrimento. Tudo anotadinho. "Como assim?" se perguntou Maria das Graças confusa. "Ela guardou como seguro", explicou o investigador. "Se um dia fosse descoberta, ia alegar que tratou você mal de propósito para disfarçar sua identidade e proteger você do coronel Inácio." "Leia para ela", ordenou Maria das Graças. O investigador abriu o caderno numa página qualquer. 15 de agosto de 2018. "Fiz a menina comer farelo estragado hoje para ela emagrecer mais. Se alguém vier procurar uma menina bem cuidada, não vai reconhecer ela magra e suja assim.
Também rasguei a única roupa boa que ela tinha. O sangue de Maria das Graças ferveu. Continue. 23 de dezembro de 2019. No Natal, enquanto a família comeu peru, fiz ela comer só farofa molhada. Disse que era para ela agradecer por ter um teto. Na verdade, é para ela ficar fraca e não questionar nada. E tem mais, disse o investigador, virando páginas. 10 de março de 2020. A menina perguntou de novo sobre a família dela. Dei 2 palmadas e disse que era órfã sem vergonha. Preciso quebrar qualquer esperança dela de ter família para ela nunca procurar a verdade. Conceição chorava tanto que mal conseguia respirar. Era para proteger ela. Se o coronel Inácio descobrisse onde ela estava... Mentira! Gritou Maria das Graças, perdendo a compostura pela primeira vez. Vocês fizeram isso por maldade pura. Por prazer de humilhar uma criança indefesa. O diário tem 300 páginas, disse o Dr. Benedito. 20 anos de tortura psicológica documentada pela própria algoz é prova suficiente para condenar ela por sequestro, cárcere privado e tortura. Ronaldo tentou se levantar. Doutor, a gente pode fazer um acordo. Acordo? Riu Maria das Graças amargamente. Que acordo, seu Ronaldo? Vocês roubaram minha vida inteira, fizeram eu me sentir um lixo durante 20 anos. A gente devolve o dinheiro. Com que dinheiro? Vocês devem mais de R$1 milhão só de aluguéis atrasados, fora os empréstimos no banco que é meu. Tio João se aproximou e pôs a mão no ombro dela. Minha filha, seu pai sempre dizia, justiça não é vingança, é fazer o certo na hora certa. Maria das Graças respirou fundo, tentando controlar a raiva que queimava no peito. Doutor Benedito, disse ela finalmente, quero que prepare os processos criminais contra todos eles. Sequestro, apropriação indébita, tortura psicológica, falsidade ideológica, tudo. E quanto às dívidas? Perguntou o advogado. Vou executar tudo. Eles vão pagar até o último centavo, nem que tenham que trabalhar o resto da vida para isso. A família Silva chorava em desespero, percebendo que a menina que humilharam agora tinha poder de destruir eles completamente. Mas tem uma coisa, disse Maria das Graças, olhando fixo para Conceição. Quero saber onde está o coronel Inácio Barros. É hora de acertar as contas com o mandante de tudo isso. Ele tá na fazenda São Pedro, em Petrolina, sussurrou Conceição entre soluços. Mas ele é perigoso, menina. Ele pode o quê? Cortou Maria das Graças. Eu agora sou dona de metade do sertão. Tenho dinheiro, poder e influência. E, principalmente, tenho a verdade do meu lado. O sol estava alto quando a comitiva se preparou para sair. Maria das Graças olhou uma última vez para a família Silva, destruída no terreiro. Vocês vão conhecer agora o que é depender da bondade dos outros, disse ela. Torço para que sejam tratados melhor do que vocês me trataram. E saiu da fazenda Santa Rosa como dona absoluta, deixando para trás 20 anos de humilhação e seguindo em direção ao confronto final com o homem que arquitetou tudo. 2 meses se passaram desde que Maria das Graças assumiu o controle de seu império e a transformação no sertão foi completa. A notícia de que a empregada da fazenda Santa Rosa era na verdade a herdeira dos Medeiros se espalhou como fogo em palha seca, virando assunto em todas as feiras e povoados da região. Naquela manhã de segunda-feira, Maria das Graças estava no escritório principal da Fazenda Esperança, a propriedade que seu pai construiu pensando nela, quando o Dr. Benedito chegou com relatórios das empresas. Como estão os negócios, doutor? Perguntou ela, olhando pela janela os campos verdes que se estendiam até onde a vista alcançava. Excelentes, Maria das Graças. Suas propriedades geram R$300 mil por mês. O banco está lucrando e todas as dívidas da família Silva estão sendo cobradas rigorosamente. Ela assentiu com satisfação. Era uma sensação estranha, mas doce, ter controle sobre as vidas das pessoas que a torturaram por tanto tempo. E como eles estão se adaptando ao novo, digamos, estilo de vida? Perguntou com um sorriso que não chegava aos olhos. Veja você mesma. Conceição chegou para trabalhar há 10 minutos. Maria das Graças olhou pela janela e viu uma cena que fez seu coração se aquecer de satisfação. Conceição, que antes se vestia com roupas caras e joias douradas, agora caminhava curvada carregando um balde e esfregão.
Usava um vestido velho, rasgado nos cotovelos, e sapatos furados que deixavam os pés sujos aparecendo. "Chame ela aqui", ordenou Maria das Graças. Minutos depois, Conceição entrou no escritório com a cabeça baixa, tremendo. A mulher que antes gritava ordens, agora mal conseguia olhar nos olhos da antiga empregada. "Bom dia, senhora Maria das Graças", murmurou ela, a voz fraca como sopro de vento. "Conceição", disse Maria das Graças friamente, sem levantar da poltrona de couro. "Como estão os banheiros do escritório? Espero que esteja limpando direito, porque vou verificar pessoalmente." "Sim, senhora. Estou fazendo o melhor que posso." "O melhor que pode?", repetiu Maria das Graças, se levantando devagar. "Lembra quando eu limpava sua casa e você dizia que meu melhor nunca era suficiente? Que eu era preguiçosa e incompetente?" Conceição começou a chorar em silêncio, as lágrimas caindo no chão de madeira encerada. "Por favor, senhora. Eu sei que errei, mas por favor tenha piedade." "Piedade?", riu Maria das Graças amargamente. "Que nem você teve quando eu tinha 8 anos e implorava por um pedaço de pão, quando eu chorava de fome, e você me obrigava a comer farelo estragado. Eu estava seguindo ordens do coronel Inácio." "Mentira!", explodiu Maria das Graças, batendo a mão na mesa. "Li seu diário, lembra? Você gostava de me humilhar. Sentia prazer vendo uma criança sofrer." Conceição desabou numa cadeira, soluçando. "Eu imploro, preciso do trabalho. Tenho uma neta pequena que..." "Não me interessa", cortou Maria das Graças. "Você volta para o trabalho. E se encontrar um grão de poeira em qualquer lugar, vai ficar sem salário essa semana." Conceição saiu arrastando os pés, e Maria das Graças sentiu uma satisfação cruel, vendo a mulher que a atormentou agora na mesma posição de desespero. Na tarde daquele mesmo dia, seu Ronaldo apareceu no escritório. O homem que antes era respeitado como fazendeiro, agora trabalhava como vaqueiro nas próprias terras que achava que eram suas. Estava sujo de terra, com roupas rasgadas e chapéu velho furado. "Dona Maria das Graças", disse ele tirando o chapéu com as mãos calejadas, "vim pedir um aumento no salário. R$ 50 por semana não dá nem para comprar comida." Maria das Graças o olhou de cima a baixo, lembrando de todas as vezes que ele a tratou como gado. "Seu Ronaldo, quando eu pedia um prato de comida decente, o que você respondia?" O homem baixou a cabeça. "Que eu deveria agradecer por ter onde dormir." "Exato. Então agradece por ter trabalho e para de reclamar. Tem tanta gente desempregada por aí, mas dona, R$ 50 é mais do que você merece. Ou aceita ou procura trabalho em outro lugar", disse ela friamente. "Ah, mas esqueci. Você deve mais de 1 milhão para mim. Não pode sair daqui até quitar a dívida." Ronaldo saiu cabisbaixo, e Maria das Graças sentiu novamente aquela satisfação de ver o homem que a humilhou agora implorando por migalhas. 1 hora depois, foi a vez de Cícero e Joana. Os 2 irmãos que antes eram filhos mimados sem trabalhar um dia na vida, agora chegaram suados e cansados do trabalho na roça. "Maria das Graças", começou Cícero, a voz embargada. "A gente não aguenta mais. Esse trabalho é muito pesado. Por favor." "Pesado?", perguntou ela, fingindo surpresa. "Mas vocês sempre disseram que trabalho na roça era coisa fácil, que eu era moleca por reclamar. Mudaram de opinião?" Joana chorava que nem criança. "A gente tá com as mãos em carne viva. E a comida que nos dão é só farelo e água." "Que bom que agora sabem o gosto do farelo", disse Maria das Graças com um sorriso cruel. "Eu comi isso durante 20 anos. Vocês não vão morrer por comer alguns meses. Por favor", implorou Cícero. "A gente pode fazer um acordo. A gente pede perdão. A gente se humilha na frente de quem você quiser." "Se humilha?", repetiu Maria das Graças, se levantando. "Vocês me humilharam todos os dias durante 20 anos. Pisaram na comida que eu plantava só para me ver chorar. Riram quando eu implorava por misericórdia. A gente era criança", tentou se justificar Joana. "Criança? Vocês tinham a mesma idade que eu. A diferença é que eu era tratada como lixo e vocês como príncipes." Os 2 saíram chorando, e Maria das Graças ficou sozinha no escritório, saboreando a vingança que há tanto tempo sonhara. Durante as semanas seguintes, o padrão se repetiu. Conceição limpava os escritórios das fazendas, sempre implorando por um pouco mais de dinheiro, sempre ouvindo não como resposta. Ronaldo trabalhava sol a sol no campo, magro e envelhecido,
ganhando apenas o suficiente para não morrer de fome. Cícero e Joana carregavam sacos de ração e limpavam estábulos, as mãos que nunca trabalharam agora calejadas e doloridas. Mas foi numa tarde de quinta-feira que algo aconteceu que mudou tudo. Maria das Graças estava revisando os livros de contabilidade quando ouviu uma conversa no corredor. Era Conceição falando baixinho no telefone. Doutora, por favor, a menina precisa do remédio. Ela está muito doente. Eu sei que custa R$3.000, mas eu não tenho... Trabalho por R$50 por semana. Maria das Graças se aproximou da porta e continuou escutando. Como assim pode morrer? Ela só tem 5 anos. Por favor, doutora, tem algum jeito, algum programa do governo, qualquer coisa. Conceição desligou o telefone e começou a chorar, encostada na parede do corredor. Vó não tem dinheiro para comprar seu remédio, minha neta. Perdoa a avó, sussurrava ela sozinha. Maria das Graças sentiu algo estranho apertar o peito. Uma neta de 5 anos, doente, chamou o Dr. Benedito e pediu para ele investigar. No dia seguinte, ele voltou com informações completas. Maria das Graças, Conceição tem uma neta chamada Ana Clara, de 5 anos. A filha dela morreu no parto, e Conceição cria a menina sozinha. A criança tem uma doença no coração e precisa de um remédio que custa R$3.000 por mês. Sem o medicamento, ela pode morrer em poucas semanas. E Conceição não tem dinheiro. Com R$50 por semana mal consegue comprar comida. O remédio é impossível. Maria das Graças ficou pensativa. A neta não tinha culpa nenhuma dos crimes de Conceição. Era apenas uma criança inocente que ia morrer por causa da guerra entre adultos. Doutor, isso me deixa num dilema terrível. Como assim? Se eu ajudo a criança, estou sendo fraca com quem me torturou. Se não ajudo, uma criança inocente vai morrer por causa da minha vingança. Dr. Benedito a olhou com seriedade. Maria das Graças, seu pai sempre dizia que a marca de uma pessoa boa não é como trata quem pode ajudá-la, mas como trata quem não pode fazer nada por ela. Naquela noite, Maria das Graças ficou acordada olhando para as estrelas, pensando na criança doente que nem conhecia. Lembrou de quando era pequena e sonhava que alguém apareceria para salvá-la do sofrimento. A vingança era doce, mas seria doce o suficiente para valer a vida de uma criança inocente? Pela primeira vez desde que descobrira sua verdadeira identidade, Maria das Graças começou a questionar se a vingança perfeita não estava custando mais do que valia. E se no fim das contas, se tornando igual às pessoas que tanto odiava. O dilema estava plantado no coração dela, e a decisão que tomasse definiria não só o destino da família Silva, mas o tipo de pessoa que ela escolheria ser para o resto da vida. Maria das Graças passou a noite toda sem dormir, pensando na neta doente de Conceição. Pela manhã, tomou uma decisão que surpreendeu até a si mesma. Pagou o remédio da criança, mas deixou claro que era um ato isolado de compaixão, não perdão. Doutor Benedito, disse ela no escritório, pague o remédio da menina pelos próximos 6 meses, mas deixe bem claro para Conceição. Isso é pela criança inocente, não por ela. O advogado sorriu. Seu pai ficaria orgulhoso. Sempre dizia que a verdadeira força está em proteger os indefesos. Não é perdão, repetiu Maria das Graças firmemente. É apenas humanidade. Conceição continua sendo minha empregada e vai pagar por tudo que fez. Foi quando o doutor Benedito franziu a testa, olhando uns papéis que acabara de receber. Maria das Graças, chegaram notificações do tribunal. Alguém está contestando sua herança. Como assim contestando? Coronel Inácio Barros entrou com processo alegando que você é impostora. Diz que tem provas de que a verdadeira Maria das Graças morreu há 20 anos. O sangue de Maria das Graças gelou. Esse desgraçado ainda está vivo? Muito vivo. E aparentemente muito determinado a tomar suas terras. Ele contratou os melhores advogados de Recife e está espalhando boatos de que você é uma golpista. Mas temos o exame de DNA. Temos. Mas ele alega que pode ter sido forjado. Está pedindo novo exame com supervisão judicial. E tem mais. Dr. Benedito hesitou. Fale logo. Ele está oferecendo recompensa de R$1 milhão para qualquer pessoa que trouxer evidências de que você não é quem diz ser. Já tem gente inventando histórias. Maria das Graças sentiu a raiva ferver no peito. 20 anos de sofrimento não bastaram para o coronel Inácio. Agora ele queria roubar dela de novo, através da justiça. Doutor,
Quero saber tudo sobre esse homem. Tudo mesmo. Contratar os melhores investigadores que existem. Se ele quer guerra, vai ter guerra. 3 dias depois, chegaram os resultados da investigação mais profunda que dinheiro podia comprar. O investigador-chefe, um homem sério chamado Roberto, trouxe descobertas que estarreceram até Dr. Benedito. Senhorita Maria das Graças, disse Roberto, abrindo uma pasta grossa. A conspiração contra sua família foi muito maior do que imaginávamos. Como assim? Coronel Inácio Barros não queria apenas suas terras. Ele queria destruir completamente a família Medeiros. O plano era sequestrar você, fazer seu pai enlouquecer de dor e depois eliminar os dois quando ele fosse declarado incapaz mentalmente. Dr. Benedito ficou pálido. Isso é monstruoso. Pior ainda, continuou Roberto, encontramos documentos provando que ele pagou mais de 5 milhões de reais ao longo dos anos para manter você escondida. Não era só questão de dinheiro, era questão de poder total sobre o sertão. E por que me mantiveram viva? Perguntou Maria das Graças, tremendo. Pro caso de alguém aparecer com suspeitas, eles teriam você como prova de que a verdadeira Maria das Graças estava bem cuidada em lugar seguro. Mas o plano era eliminá-la assim que seu pai morresse naturalmente. Meu Deus, sussurrou ela. Eles iam me eliminar. Há 2 anos, quando Antônio morreu, Inácio ordenou a Conceição que eliminasse você. Mas ela teve medo e preferiu manter você como escrava pelo resto da vida. Maria das Graças sentiu o mundo girar. Conceição não a salvou por bondade, salvou por covardia. Tem mais, disse Roberto, tirando uma pasta vermelha. Seu pai desconfiava de tudo isso. Nos últimos anos de vida, ele contratou investigadores particulares e descobriu parte da conspiração. Meu pai sabia que Inácio estava por trás do sequestro, mas não conseguiu provar a tempo. Então, ele preparou uma armadilha. Roberto colocou um gravador pequeno na mesa. Antônio deixou isso escondido no cofre do banco principal. Só seria aberto se alguém contestasse sua herança. Apertou o play, e a voz familiar do pai ecoou no escritório. Se alguém está ouvindo isso, significa que Inácio Barros tentou roubar a herança da minha filha. Maria das Graças, se for você ouvindo, saiba que papai sempre soube que Inácio era o culpado. Tenho provas que vão destruir ele para sempre. Que provas? Perguntou Maria das Graças emocionada. A gravação continuou. No Banco Central de Petrolina, conta número 127.895X, estão todos os comprovantes dos pagamentos que Inácio fez para financiar seu sequestro. Gravações de telefone dele ordenando sua morte. Contratos assinados com Conceição. Tudo o que precisa para mandar ele para a cadeia pelo resto da vida. Roberto sorriu. Seu pai foi mais esperto que o inimigo. Há 20 anos ele vem juntando provas. E por que não usou antes? Porque não sabia onde você estava. Se denunciasse Inácio sem ter você de volta, correria o risco de ele ordenar sua morte por vingança. Dr. Benedito bateu na mesa, animado. Com essas provas não só ganhamos o processo, como mandamos Inácio para a cadeia. É conspiração, sequestro, tentativa de homicídio. Mais que isso, disse Roberto. Descobrimos que Inácio tem dívidas de 15 milhões com bancos internacionais. Ele está desesperado pelo dinheiro. Se perder esse processo, vai à falência completa. Ótimo, disse Maria das Graças, os olhos brilhando de determinação. Quero que ele perca tudo, como ele fez comigo. Roberto hesitou. Tem uma coisa que você precisa saber. Inácio é homem perigoso. Com tanta coisa em jogo, ele pode tentar. Métodos menos legais. Tá me ameaçando? Estou avisando. Homens como ele, quando estão com a corda no pescoço, fazem qualquer coisa. Contrate segurança, não ande sozinha, desconfie de tudo. Naquela noite, Maria das Graças estava no quarto, estudando todos os documentos, quando o Dr. Benedito apareceu com uma notícia urgente. Maria das Graças, Conceição pediu para falar com você. Diz que tem informações importantes sobre Inácio. Que tipo de informações? Não quis falar comigo, só com você. Conceição entrou no escritório ainda mais curvada que de costume, tremendo como folha no vento. Senhora Maria das Graças, disse ela com voz fraca, eu soube que o coronel Inácio está tentando roubar sua herança de novo. E daí? Eu sei de coisas que podem ajudar a senhora. Por que você me ajudaria? Conceição começou a chorar. Porque minha neta está viva graças à senhora. E porque eu tô com medo. Medo de quê? Inácio mandou um homem aqui ontem.
Disse que se eu abrir a boca sobre o passado, ele ia eliminar minha neta e eu. Maria das Graças sentiu um frio na espinha. Que informações você tem? Eu tenho as gravações originais que ele fez planejando tudo. Tenho fotos do dinheiro sendo entregue. Tenho até o documento onde ele ordena que matem a senhora quando completasse 25 anos. Por que guardou isso tudo? Porque tinha medo dele. Guardei como seguro para o caso dele tentar me eliminar depois. Dr. Benedito se inclinou para frente. Onde estão esses documentos? Enterrados no quintal da casa onde moro, numa lata, embaixo do pé de manga. Conceição, disse Maria das Graças olhando fixo nos olhos da mulher. Se você me entregar essas provas, eu garanto proteção para você e sua neta. Mas se for mentira, não é mentira, senhora. Eu juro por Deus. O coronel Inácio é um demônio. E eu quero ver ele na cadeia antes que mate nós todas. Roberto foi buscar os documentos naquela mesma noite. Quando voltou, trazia evidências que fariam Inácio Barros passar o resto da vida na prisão. Maria das Graças, disse ele impressionado. Com isso aqui, não só você ganha o processo, como Inácio perde tudo. Terras, dinheiro, liberdade. É um baú de provas. Pela primeira vez em semanas, Maria das Graças sorriu de verdade. A conspiração que destruiu sua infância estava finalmente vindo à tona. E o homem que arquitetou tudo ia pagar caro por cada lágrima que ela derramou. Doutor Benedito, disse ela, determinada, prepare tudo para a audiência. É hora de fazer justiça não só por mim, mas por meu pai e por todas as famílias que Inácio destruiu ao longo dos anos. A guerra judicial estava declarada, mas agora Maria das Graças tinha as armas que precisava para vencer o inimigo de uma vez por todas. O Tribunal de Justiça de Recife nunca tinha visto um caso igual. Quando Maria das Graças desceu do carro blindado na manhã daquela quinta-feira, uma multidão de repórteres, fotógrafos e curiosos já tomavam conta da entrada. A notícia de que a empregada de fazenda era na verdade herdeira de 200 milhões e estava enfrentando um dos coronéis mais poderosos do sertão tinha virado manchete em todo o Nordeste. Senhora Maria das Graças, é verdade que o coronel Inácio tentou matá-la? Gritavam os repórteres. Como se sente enfrentando o homem que destruiu sua família? Perguntavam outros. Ela caminhou em silêncio, flanqueada por Dr. Benedito e uma equipe de segurança, vestindo um terno azul marinho que irradiava a autoridade. Não era mais a Margarida submissa de roupas rasgadas. Era Maria das Graças Medeiros, dona de um império, pronta para a batalha mais importante de sua vida. Do outro lado da praça, outro cortejo se aproximava. Coronel Inácio Barros desceu de uma limusine preta, rodeado por 5 advogados caros e seguranças armados. Era um homem de 70 anos, alto, cabelos brancos bem penteados, terno de grife e anel de ouro grosso no dedo. Irradiava aquela arrogância típica de quem sempre teve poder absoluto sobre a vida dos outros. Quando os olhos de Maria das Graças se encontraram com os dele na entrada do tribunal, ela sentiu um frio na espinha. Ali estava o homem que ordenou seu sequestro quando tinha 3 anos, que mandou torturá-la por 2 décadas, que matou seu pai de desgosto. Doutor Benedito, sussurrou ela, quero olhar nos olhos dele quando ele cair. Vai ter essa chance, minha filha. Hoje, a justiça vai ser feita. O salão do tribunal estava lotado. Jornalistas ocupavam uma sessão inteira. Fazendeiros e políticos da região vieram assistir ao espetáculo, e até mesmo curiosos que conseguiram lugar estavam ali para ver o confronto entre os 2 mundos do sertão. O juiz, Dr. Carlos Henrique Albuquerque, bateu o martelo. Era um homem sério, conhecido por não se dobrar a pressões políticas ou econômicas. Declaro aberta a sessão para julgar a contestação da herança de Maria das Graças Medeiros, movida pelo senhor Inácio Barros, anunciou ele. Que falem primeiro os advogados do contestante. Dr. Aguinaldo Santos, advogado principal de Inácio, se levantou. Era um homem magro, de óculos, conhecido por defender apenas os mais ricos. Meritíssimo, disse ele com voz firme. Meu cliente contesta a legitimidade da suposta herdeira pelos seguintes motivos. Primeiro, a verdadeira Maria das Graças Medeiros morreu há 20 anos. Segundo, essa mulher é impostora treinada pela família Silva para aplicar golpe milionário. Terceiro, os exames de DNA foram forjados. Um murmúrio correu pela audiência,
Inácio olhou para Maria das Graças com um sorriso cruel, como se já tivesse ganhado. Temos aqui, continuou o Dr. Aguinaldo, testemunhas que afirmam ter visto o corpo da verdadeira Maria das Graças sendo enterrado em 2006, quando ela tinha apenas 6 anos. Mentira! Explodiu Maria das Graças, se levantando da cadeira. Ordem na sala! Bateu o juiz. A requerida terá sua chance de falar. Doutor. Benedito se levantou para a defesa. Meritíssimo. As acusações são absurdas e facilmente refutáveis. Primeiro, temos exame de DNA confirmando que minha cliente é filha biológica de Antônio Medeiros. Segundo, temos dezenas de provas documentais da conspiração arquitetada pelo contestante. Terceiro, a própria família Silva vai testemunhar contra o senhor Inácio Barros. Impossível, disse Dr. Aguinaldo. A família Silva é cúmplice da farsa. Veremos, respondeu Dr. Benedito com um sorriso. O juiz ordenou que trouxessem a primeira testemunha, Conceição Silva. A mulher entrou no tribunal tremendo, magra e envelhecida pelos últimos meses de trabalho pesado. Usava um vestido simples e limpo, mas os olhos estavam fundos de tanto medo. Senhora Conceição, disse o juiz, a senhora jura dizer a verdade sobre os fatos relacionados a Maria das Graças Medeiros? Juro, senhor doutor, respondeu ela com voz fraca. Doutor Benedito se aproximou. Conceição Silva, a senhora conhece Maria das Graças Medeiros desde criança? Conheço, desde que ela tinha 3 anos. E como ela chegou à sua casa? Conceição olhou para Inácio, que a encarava com ódio mortal. Respirou fundo e falou. Foi o coronel Inácio que trouxe ela. Pagou 200 mil reais para eu esconder a menina e fazer de conta que ela tinha morrido. O tribunal explodiu em exclamações. Repórteres anotavam furiosamente. Câmeras de TV transmitiam tudo ao vivo. Ordem! Gritou o juiz batendo o martelo. Dr. Aguinaldo se levantou nervoso. Protesto, a testemunha está mentindo para se salvar. Continue, senhora Conceição, disse Dr. Benedito calmamente. O coronel disse que se eu não fizesse o que ele mandava, ia eliminar eu e minha família. Disse que a menina tinha que desaparecer para ele tomar as terras do Antônio Medeiros. E qual era o plano original? Conceição começou a chorar. Era para eu eliminar a menina quando ela completasse 25 anos, fazer parecer acidente, mas eu não consegui. Não consegui eliminar uma criança inocente. Então vocês a mantiveram como escrava? O coronel mandou quebrar o espírito dela, fazer ela se sentir um lixo para nunca questionar nada. Disse que uma pessoa destroçada por dentro nunca iria atrás de sua origem. Maria das Graças estava chorando, revivendo toda a dor dos anos de humilhação. Tio João segurou a mão dela, dando força. Conceição, continuou o Dr. Benedito, o senhor Inácio pagou mais dinheiro ao longo dos anos? Pagou 5 mil reais por mês durante 20 anos. Mais de 1 milhão no total. Tudo para manter a menina escondida e torturada. Inácio não aguentou mais. Se levantou da cadeira, o rosto vermelho de raiva. Essa mulher está mentindo. Está inventando tudo para se vingar de mim, gritou ele. Senhor Inácio, disse o juiz friamente, se sente na sua cadeira ou será retirado do tribunal. Dr. Benedito então mostrou as provas físicas, os documentos enterrados no quintal de Conceição, as gravações de Inácio planejando o sequestro, os comprovantes de pagamento, as contas bancárias secretas. Quando as gravações foram tocadas no tribunal, a voz de Inácio ecoou para todos ouvirem. Conceição, você vai pegar a filha do Antônio e fazer ela sumir do mapa. Se alguém vier procurar, você diz que nunca viu menina nenhuma. Quando o Antônio morrer de desgosto, as terras vão ser minhas. Outra gravação. Se a menina crescer e começar a fazer perguntas, você elimina ela e enterra no mato. Não pode sobrar nem rastro da família Medeiros. O silêncio no tribunal era absoluto. Até os repórteres pararam de escrever, chocados com a crueldade dos planos. Meritíssimo, disse Dr. Benedito. Peço permissão para que a vítima confronte seu algoz. O juiz assentiu. Maria das Graças Medeiros, aproxime-se do réu. Ela se levantou devagar, caminhou até ficar cara a cara com Inácio Barros. O homem que destruiu sua vida tentou manter a pose arrogante, mas ela via o medo nos olhos dele. Coronel Inácio Barros, disse ela, a voz tremendo de emoção contida. O senhor roubou minha infância. Fez meu pai morrer de saudade. Me torturou durante 20 anos. Destruiu minha família por pura ganância. Eu não sei do que você está falando, menina, tentou ele,
mas a voz saiu insegura. Não? Ela tirou uma foto da bolsa. Reconhece esta criança? Sou eu aos 2 anos no colo do meu pai, a mesma criança que o senhor mandou sequestrar. Inácio olhou para a foto e empalideceu. Reconhece esta marca? Ela mostrou a marca de nascença no ombro. A mesma que meu pai descreveu em todos os cartazes de procurado que espalhou pelo sertão. Isso não prova nada, gaguejou ele. Doutor. Benedito se aproximou com um envelope lacrado. Meritíssimo. Encontramos no cofre de Antônio Medeiros uma carta final, com instruções específicas para caso algo acontecesse com sua filha. O juiz pegou a carta e leu em voz alta. Se minha filha Maria das Graças estiver lendo isso, significa que Inácio Barros tentou roubar sua herança. No Banco Central de Petrolina, cofre 2847, estão as últimas provas que você precisa para destruir esse homem. Use-as sem misericórdia. Ele não merece perdão pelo que fez conosco. Seu pai, Antônio. Dr. Benedito apresentou então as provas finais do cofre. Fotos de Inácio entregando dinheiro para Conceição, gravações telefônicas planejando a morte de Antônio, documentos falsificados para tomar as terras dos Medeiros. Vendo que estava perdido, Inácio tentou uma última cartada desesperada. Tudo bem, gritou ele, se levantando. Eu ofereço metade das minhas terras para essa mulher, 15 milhões de reais. Tudo para encerrar este processo. Não aceito, disse Maria das Graças firmemente. Não quero seu dinheiro sujo. Quero justiça completa pelos crimes que o senhor cometeu. 20 milhões, 30 milhões, tudo que eu tenho, implorou Inácio, percebendo que ia perder tudo. Meritíssimo, disse Maria das Graças, olhando fixo para o juiz. Este homem matou meu pai de desgosto, roubou 20 anos da minha vida e planejou me assassinar. Não existe dinheiro no mundo que pague isso. Exijo que ele seja condenado por todos os crimes e pague com a liberdade pelo mal que fez. O juiz bateu o martelo. Considerando todas as provas apresentadas, declaro Inácio Barros culpado de sequestro, conspiração, apropriação indébita e tentativa de homicídio. Condeno-o a 20 anos de prisão e ao pagamento de 50 milhões de reais em indenização à vítima. Não, gritou Inácio, sendo algemado pelos policiais. Isso não pode estar acontecendo. Eu sou o Coronel Inácio Barros. Era, disse Maria das Graças, vendo-o ser levado. Agora é apenas um criminoso preso. Do lado de fora do tribunal, centenas de pessoas aplaudiam. A notícia da condenação do Coronel Inácio correu o sertão como rastilho de pólvora. Pela primeira vez na história da região, um dos poderosos havia pagado pelos crimes contra os mais fracos. Maria das Graças saiu do tribunal como a mulher mais rica e poderosa do sertão. Mas mais importante que isso, saiu como alguém que havia feito justiça, não só por si mesma, mas por todos os que sofreram nas mãos de homens como Inácio Barros. A batalha final tinha terminado, e a filha de Antônio Medeiros havia vencido de forma absoluta. 6 meses depois do julgamento histórico, Maria das Graças estava sentada no alpendre da Fazenda Esperança, olhando o sol se pôr sobre as terras que agora sabia que sempre foram suas. O vento suave balançava os campos de girassol que seu pai plantara, sonhando com o dia em que ela voltaria para casa. A vida tinha mudado completamente, não só para ela, mas para todo o sertão. A condenação do Coronel Inácio Barros tinha abalado as estruturas de poder da região, mostrando que até mesmo os mais poderosos podiam pagar pelos crimes cometidos. Dr. Benedito se aproximou com papéis na mão e um sorriso no rosto. Maria das Graças, chegaram as decisões finais sobre todos os envolvidos no caso, disse ele, sentando numa cadeira de balanço ao lado dela. Como ficou a situação de cada um? Perguntou ela, curiosa. Conceição Silva recebeu pena de 5 anos de prisão, mas vai cumprir em regime semiaberto, trabalhando no programa de reabilitação de crianças sequestradas que você criou. O juiz considerou que a colaboração dela foi fundamental para condenar Inácio. Maria das Graças assentiu. Nos últimos meses, tinha aprendido que justiça verdadeira não era só punição, era também a chance de redenção para quem mostrava arrependimento genuíno. E Ronaldo, Cícero e Joana, como não participaram diretamente do sequestro, apenas do encobrimento, receberam penas de serviços comunitários. Vão continuar trabalhando nas suas fazendas, mas agora com contratos justos, salários dignos
e supervisão permanente. Que bom, disse ela, olhando para os campos. Meu pai sempre dizia que trabalho honesto dignifica qualquer pessoa. Dr. Benedito sorriu. E a transformação deles tem sido impressionante. Ronaldo virou um dos vaqueiros mais dedicados da Fazenda Boa Vista. Cícero está aprendendo administração rural e demonstrando talento real. Joana se interessou pela parte educacional do centro de acolhimento. É interessante como as pessoas podem mudar quando têm a chance, refletiu Maria das Graças. Falando nisso, disse o advogado, chegaram os primeiros relatórios do Centro de Acolhimento Antônio Medeiros. Quer dar uma olhada? Ela pegou os papéis com emoção. A Fazenda Santa Rosa tinha sido completamente transformada num centro modelo para acolher crianças perdidas, sequestradas ou abandonadas. Onde antes era o quartinho de taipa onde ela sofreu, agora tinha dormitórios coloridos e aconchegantes. Onde era a casa grande que ela limpava de joelhos, agora funcionavam salas de aula, biblioteca e oficinas de arte. Quantas crianças já passaram por lá? Perguntou ela. 237 nos últimos 6 meses. E o mais impressionante, 82 já foram reunidas com suas famílias verdadeiras. Os olhos de Maria das Graças se encheram de lágrimas. 82 famílias que não vão passar o que eu e meu pai passamos. Tem mais, continuou o Dr. Benedito. O centro virou referência nacional. Governos de outros estados estão pedindo ajuda para replicar o modelo. Naquela tarde, Maria das Graças decidiu visitar o cemitério onde seu pai estava enterrado. Era algo que fazia toda semana, mas hoje sentia uma necessidade especial de conversar com ele. O túmulo de Antônio Medeiros ficava numa colina com vista para todas as fazendas que ele construíra. Era um lugar simples, mas cuidado com carinho, sempre com flores frescas e a lápide limpa brilhando no sol. Oi, pai, disse ela, se ajoelhando na grama verde. Vim contar as novidades. O vento balançou as folhas dos pés de ipê ao redor, como se a natureza estivesse ouvindo. Inácio Barros foi condenado a 20 anos de prisão. Perdeu todas as terras, todo o dinheiro, toda a influência. Tá numa cela pequena em Recife, pagando por tudo que fez ao Senhor e a mim. Ela limpou uma folha seca que tinha caído na lápide. Mas o mais importante, pai, é que consegui fazer o que o Senhor sempre sonhou. Transformei nossa dor em algo que protege outras crianças. O centro já salvou centenas de pequenos que estavam passando o que eu passei. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Sei que o Senhor queria me ensinar a andar a cavalo, me mostrar os campos de girassol, me ver comandando tudo isso. E embora não tenha tido essa chance, sinto que o Senhor está comigo em cada decisão que tomo. Ficou ali por uma hora, em silêncio, sentindo uma paz que não conhecia desde criança. Quando voltou para a Fazenda Esperança, Dr. Benedito a esperava com uma surpresa. Maria das Graças, chegou uma solicitação especial do Juizado de Menores de Caruaru, disse ele com um brilho especial nos olhos. Que tipo de solicitação? Tem uma menina de 5 anos que foi encontrada numa situação muito parecida com a sua. Família falsa, documentos adulterados, suspeita de sequestro. A juíza perguntou se você gostaria de ser a guardiã temporária dela, enquanto investigam o caso. O coração de Maria das Graças acelerou. Como ela está? Assustada, desnutrida, com sinais de maus tratos psicológicos, mas viva e com chance de recuperação completa. Quero conhecê-la, disse ela sem hesitar. No dia seguinte, chegou à Fazenda Esperança uma menina pequena, magra, com olhos grandes e assustados. Usava roupas velhas e mal conseguia olhar nos olhos dos adultos. Qual é o nome dela? Perguntou Maria das Graças, a assistente social. As pessoas que a criavam chamavam ela de Joselina, mas suspeitamos que não seja o nome verdadeiro. Maria das Graças se agachou na altura da menina, lembrando da própria infância roubada. Oi, pequena, disse ela com voz gentil. Eu me chamo Maria das Graças. Você quer vir comigo conhecer uma fazenda bem bonita, com muito espaço para brincar? A menina a olhou com desconfiança, mas algo nos olhos de Maria das Graças deve ter transmitido segurança, porque ela assentiu timidamente. Nos meses seguintes, Maria das Graças dedicou-se pessoalmente a cuidar de Joselina. Levou-a aos melhores médicos, psicólogos e educadores. Ensinou-a que criança tem direito a comida boa, roupas limpas, carinho e dignidade. A transformação foi tocante. Joselina voltou a sorrir, a brincar, a confiar nas pessoas. E quando finalmente descobriram sua família verdadeira,
pais que a procuravam há 3 anos, o reencontro foi uma das cenas mais emocionantes que Maria das Graças já presenciou. Tia Maria, disse Joselina no dia em que foi embora com os pais, obrigada por me ensinar que eu sou importante. Aquelas palavras ecoaram no coração de Maria das Graças por semanas. 2 anos depois, Maria das Graças estava no púlpito de um grande auditório em Brasília, discursando na inauguração nacional da Fundação Antônio Medeiros, uma rede de centros de acolhimento que já funcionava em 12 estados. Quando eu era criança, disse ela para uma plateia de autoridades, empresários e ativistas sociais, achava que meu sofrimento não tinha propósito, que era apenas uma vítima de pessoas más que destroem vidas por ganância. A plateia ouvia em silêncio absoluto. Mas aprendi que nossa maior vingança contra o mal não é devolver na mesma moeda. É construir um mundo onde esse mal não pode prosperar. É transformar nossa dor em proteção para outros que estão sofrendo. Os aplausos ecoaram pelo auditório. A Fundação Antônio Medeiros já reuniu mais de 2.000 crianças com suas famílias verdadeiras. Já impediu centenas de sequestros através do trabalho de prevenção. Já transformou milhares de vidas. Ela fez uma pausa, olhando para tio João na primeira fileira, que chorava de orgulho. Meu pai sonhava em ver este império protegendo os inocentes. Hoje posso dizer que realizei o sonho dele, e que cada criança salva é uma vitória contra todos os coronéis inácios do mundo. O auditório se levantou numa ovação que durou 5 minutos. Naquela noite, de volta à Fazenda Esperança, Maria das Graças estava no quarto que fora seu pai, quando uma mensagem chegou ao celular. Era do Dr. Benedito. Maria das Graças, a fundação acaba de receber doação de 50 milhões de um empresário anônimo que disse ter sido inspirado pela sua história. Com esse dinheiro, podemos abrir centros em todos os estados do Brasil. Ela sorriu, olhando pela janela, os campos de girassol que dançavam na brisa noturna. Pai, sussurrou ela, acho que conseguimos transformar nossa tragédia na maior força de cura que o sertão já viu. Uma estrela brilhou mais forte no céu, como se fosse um sinal de aprovação. 10 anos depois, numa manhã ensolarada, Maria das Graças, agora com 32 anos, estava brincando no jardim da Fazenda Esperança com uma menina de 8 anos que tinha acabado de ser reunida com a família. Tia Maria, disse a menina, é verdade que a senhora também foi uma criança perdida? É verdade, minha filha. E como a senhora conseguiu ficar feliz de novo? Maria das Graças sorriu, olhando para o horizonte onde o sol nascia dourado sobre suas terras. Descobri que a felicidade não vem de esquecer a dor pequena. Vem de transformar essa dor em algo que ajuda outras pessoas a não sofrerem o que a gente sofreu. A menina pensou por um momento e disse, então quando eu crescer, vou ajudar crianças perdidas também. Tenho certeza que vai, disse Maria das Graças, abraçando a criança. E ali, naquele momento perfeito, ela soube que tinha encontrado o verdadeiro significado de sua jornada. Não era sobre vingança ou riqueza. Era sobre quebrar o ciclo de dor e construir um legado de amor que duraria para sempre. A Fundação Antônio Medeiros continuava crescendo, salvando vidas e reunindo famílias. E Maria das Graças sabia que cada sorriso de criança reunida com seus pais era a maior herança que podia deixar para o mundo. A empregada que descobriu ser milionária tinha se tornado muito mais que rica. Tinha se tornado a guardiã dos inocentes e a prova viva de que o bem sempre vence o mal, mesmo quando demora 20 anos para triunfar. Que história incrível, não é mesmo? A jornada de Maria das Graças nos ensina que não importa o quão escura seja nossa situação atual, sempre há uma luz no fim do túnel esperando por nós. Ela passou 20 anos sendo humilhada, desprezada e tratada como menos que gente, mas descobriu que carregava dentro de si o poder de transformar não apenas sua própria vida, mas a vida de milhares de outras pessoas. A maior lição dessa história é que nossa verdadeira vingança contra aqueles que nos machucam não está em devolver o mal na mesma moeda, mas em nos tornarmos pessoas melhores do que elas jamais foram. Maria das Graças poderia ter se tornado cruel como seus torturadores, mas escolheu quebrar o ciclo de dor e construir um legado de amor que durará para sempre. Agora eu te pergunto, que dores do seu passado você pode transformar em força para ajudar outras pessoas? Que situações difíceis que você enfrentou
podem se tornar sua maior qualificação para fazer a diferença na vida de alguém. Você está pronto para descobrir o propósito maior por trás do seu sofrimento e usar sua experiência para construir algo beautiful no mundo? Lembre-se, você não é vítima do seu passado. Você é o autor do seu futuro. Cada dia é uma nova chance de escrever uma história diferente, de se tornar a pessoa que você sempre sonhou ser, de transformar sua dor em poder para mudar o mundo ao seu redor. Se essa história tocou seu coração, por favor, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma dessas histórias que podem transformar sua vida. E agora, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela. A doméstica desprezada pelo fazendeiro por ser gorda. Ela emagreceu 81 quilos. Ele ficou, para continuar assistindo mais histórias emocionantes de superação e transformação. Até a próxima, e lembre-se, sua história de vitória está apenas começando.